Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada de coração, porque acho que esta é uma oportunidade única, esta é uma audiência que me convoca uma oportunidade que eu acho extraordinária de falar de coração muitíssimo aberto e de falar de temas que nem sempre falamos ou nem sempre falamos à luz da verdade que eu acredito que está nesta sala e que nos orienta a todos. Perdoem-me que a minha primeira palavra seja muito pessoal, é uma palavra para o Padre Ricardo, que tem orientado o Grupo Cristo na empresa do qual eu faço parte, que não está connosco fisicamente porque está muito doente, a sua saúde está muito, muito frágil, tão frágil que eu digo estas palavras com temor pela sua vida, mas não consigo deixar de o ter presente. Tem sido uma força enorme e o meu coração está com ele. Voltando ao tema, e com o perdão desta introdução, o tema é um tema enormemente desafiante e particularmente antecedido a como eu fui por um testemunho tão pessoal e por um recordar de alguém que pensou tão profundamente nesta questão e com tanto tempo e com tanta sabedoria acerca do tema. É enormemente um desafio falar acerca do tema. Eu vou fazê-lo com uma enorme candura, vou partilhar convosco aquilo que foi o meu caminho a pensar no tema quando ele me foi suscitado, quando o desafio me foi colocado, e em última análise vou-vos falar daquilo que seriam quase que os meus desejos para um líder, para os líderes que temos, para as poucas vezes em que me consigo conceber a exercer um papel de liderança, mas para aquilo que na prática é a nossa realidade no dia-a-dia. Vou começar por partilhar convosco exatamente os três desafios que o tema que me colocou logo desde o início. Um tema de qual a missão do líder na sociedade atual. Muito bem, mas então como é que nós começamos por pensar em definir a missão? E tentei fazer o exercício por mim. Há muita literatura, muitas referências, nós todos temos muitas escolas, muitas inspirações, mas a primeira dúvida que o refletir sobre este tema me suscitou foi exatamente o quantas vezes nós definimos a missão em função daquilo que queremos que o líder produza, que queremos que o líder dê e que queremos que o líder consiga dos outros. Definimos muitas vezes a missão em termos daquilo que se quer obter, estamos habituados a viver num mundo de execuções orçamentais e contas de resultados e KPIs e indicadores e objetivos. E eu não consegui deixar de fazer uma inversão, quase que um salto mental, para começar a tentar pensar na missão de um líder na nossa sociedade como aquilo que o líder pode oferecer, pode dar, pode criar de condições para os outros. Pode, na prática, estabelecer à sua volta como uma realidade que permita aos outros serem diferentes e que permita aos outros serem em plenitude. Portanto, mais do que aquilo que um líder tem como missão de ir buscar, seja lucro, seja o que quer que seja que nós temos nas missões, e temos missões nas nossas empresas que são muito objetivamente definidas, às vezes faz-me falta ter líderes que eu tenha noção que estão a funcionar com uma missão definida em torno daquilo que querem oferecer, que querem dar, que querem pôr à disponibilidade. Dá uma reviravolta grande na minha forma de olhar para a coisa e por isso mesmo partilho convosco, mas será disso que vos vou falar, serão de aspectos dessa natureza que vos vou deixar como sendo a minha visão para aquela que é a missão de um líder na nossa sociedade atual. Outros dois desafios que o tema me trouxe desde o início foram, antes de mais, o perceber que quando definimos uma missão muito facilmente se transforma em algo que nos pode trazer momentos de depressão, porque quando a definimos-la aspiracionalmente, definimos-la com um grau de exigência muito grande e nem sempre nos lembramos que uma missão é um caminho. É algo que vamos fazendo, é algo que às vezes conseguimos cumprir, é algo que muitas vezes não conseguimos cumprir, mas só falhamos verdadeiramente se desistirmos. E, portanto, para mim, a missão tem exatamente esse teor, essa força de ser caminho, essa força de estar sempre lá, mesmo quando nós não a conseguimos seguir, e é esse o tipo de missão que eu espero de alguém que consiga liderar. Uma última constatação, muito pessoal. Isto é um fórum de líderes empresariais, a maneira como o desafio me foi colocado deixou o desafio de que eu partilhasse algo da minha experiência de liderança.
eu não consigo falar de liderança na primeira pessoa. Tenho uma enorme dificuldade. Eu sei que a minha experiência profissional, a posição que eu tenho, o meu envolvimento às vezes presume e espera-se que eu lidere, mas eu só consigo falar de liderança quase que na terceira pessoa. Consigo-vos falar daquilo que eu reconheço nas pessoas que me lideraram ao longo da minha vida e consigo falar-vos daquilo que eu espero dos líderes que procuro. Tenho muita dificuldade em falar na primeira pessoa e, portanto, perdoar-me-ão se algumas destas coisas forem partilhas não daquilo que eu faço, ou que eu digo, ou que eu sinto, mas fundamentalmente daquilo que eu penso quando penso em missão e quando penso em liderança. São quase que os meus desejos para alguém que nos lidere. Então, finalmente, quais são os 3 grandes desafios que eu escolhi falar-vos quando falo de missão de liderança, quando se fala da missão de um líder? O primeiro é talvez aquele que é mais contra-intuitivo ou menos comum na nossa língua normal enfim, empresarial ou de sociedade, política, etc. O primeiro tema que eu acho que deve fazer parte da missão de qualquer líder é exatamente cultivar a alegria. Não é aquela alegria fácil, momentânea, não é risota no corredor ou uma festarola da empresa ou um happy hour às sextas-feiras à tarde, não é a alegria no sentido mais basilar, mais puro, mais primário, mais profundo. Antes de mais, a alegria de ser capaz de dar graças, a alegria de ser capaz de reconhecer as coisas boas que temos e que os outros têm, ter um líder que é capaz de olhar para aqueles que lidera e projetar neles a alegria de olhá-los nos olhos e dar graças por ter ali à frente. Eu acho que isso falta muito. Nós vivemos numa sociedade em que facilmente somos agrestes, facilmente somos agressivos, facilmente resvalamos um bocadinho quase que para a picardia, mas não facilmente resvalamos para a alegria. E eu acho que faz muita falta. E faz muita falta, agora deixem-me ser objetiva, voltar à parte pragmática. A maior parte das vezes acusam-me de ser excessivamente pragmática, deixem-me voltar ao pragmatismo. Porque é que para mim a alegria, esta alegria pura, esta alegria que vem de lá de dentro, a alegria de fazer uma coisa bem feita, a alegria de arregaçar as mangas e pegar num problema que é difícil. Eu estou numa casa em que todos os dias me aparecem problemas difíceis, em que todos os dias nos defrontamos com problemas difíceis, em que todos os dias há surpresas se calhar menos boas, mas a simples alegria de arregaçar as mangas e de saber que estamos lá para fazer parte da solução e não do problema. Só isso. É uma fonte de alegria. E alegria, porque alegria é uma força enormemente mais poderosa que o medo. Eu acho que inclusivamente muito mais poderosa que a ambição. E um líder é alguém que eu imagino que deva e possa e queira projetar nos outros a força de fazer mais, de fazê-lo com energia, de continuar, de ter perseverança para seguir. E é essa combinação que eu acho que a alegria traz de força e de perseverança que falta enormemente, ao que eu espero conseguir transmitir das poucas vezes que lidero e que seguramente aprecio nas pessoas que me lideram. Há um outro aspecto da alegria que me leva a falar dela. Se calhar a alegria é um bocadinho a minha declinação mais fraca do amor. Eu acho que não sei se já fiz o caminho todo para conseguir projetar do meu íntimo mais profundo o amor com a profundidade que eu vejo expressa aqui, mas a alegria seguramente projeto-a com essa convicção. Há na alegria uma outra característica que eu aprecio e que eu acredito que seja uma característica de liderança. É a capacidade que a alegria nos dá de ser ponderados. Como é que eu explico isto? Quando nós conseguimos nos alegrar com aquilo que alcançamos, temos o espaço mental, temos a ponderação, temos a serenidade de olhar para as coisas e de olhar para o caminho que temos para fazer, sem aquela ânsia, sem aquela precipitação, sem aquela vontade de fazer já sem pensar bem no que é que estamos a fazer, que o medo, que a ambição, que muitas outras motivações nos trazem. E, portanto, eu acredito sinceramente numa liderança que é capaz, que tem a audácia de afirmar o cultivo da alegria, mesmo quando os tempos são difíceis, mesmo quando o contexto não é para gargalhadas,
mesmo quando não é para gargalhadas, muitas vezes é para sorrisos, e os sorrisos têm um poder enorme e são uma forma de partilha muito, muito, muito forte. Este é sem dúvida o traço de liderança, de missão, que eu escolhi trazer-vos como traço forte daquilo que eu esperaria num líder na nossa sociedade atual. Mas há outros dois de que vos gostava de falar, e o José Pedro manda-me calar se eu passar o tempo, mas há outros dois de que eu gostava de vos falar, que são exigentes e que eu acho que são particularmente exigentes na convivência entre si e só são verdadeiramente alcançados em pleno se conviverem. O assumir da exigência, mas o ser capaz de ser um pilar de suporte, de ser capaz de ser um apoio, ser capaz de ser uma frente de proteção para aqueles que se lidera. Estas duas coisas em combinação, o ser o primeiro a exigir, mas também ser o primeiro a dar guarida, são uma combinação potente quando se consegue e são uma fonte de proximidade muito grande num exercício de liderança. Porque o assumir da exigência, eu acho que isso é aquilo com que nós convivemos todos os dias. Nós vivemos num mundo exigente naquilo que nos pede, mas também exigente na forma como nos pede e no exercício que precisamos de fazer todos os dias para que, ao responder àquilo que nos pedem, nos mantenhamos verdadeiros para connosco próprios. Mas o ser capaz de ser exigente é, para mim, sobretudo, um exercício de não subestimar o outro. Aquilo que um líder pode fazer de pior é não ser exigente porque não acredita, porque não acha que seja capaz, porque não dá sequer espaço para que o outro tenha capacidade de se exercer em pleno e de ser em pleno e de ter a sua liberdade própria. E, portanto, essa exigência tem que estar lá, tem que estar no pedir de persistência, tem que estar no não mascarar a verdade, do não ter aquela mentira piedosa que mascara o grau de exigência que realmente se esperava. E depois tem que ter o outro lado, tem que ter o lado do ser o primeiro a assumir a responsabilidade, do ser o primeiro a proteger na dificuldade, de ser o primeiro a dar a cara. Eu acho que ser líder é muito acerca de dar a cara, de ser a primeira frente, de ser a presença física e a presença real da responsabilidade que se assume perante aqueles que se lideram e perante aqueles com quem se assumem responsabilidades. E, acima de tudo, quando se combina a exigência com a responsabilidade, eu acho que se cria condições para que se cresça, para que as empresas que lideramos cresçam, para que os colaboradores com quem partilhamos o nosso dia-a-dia, com quem assumimos compromissos, e eu achei os compromissos do João Pedro extraordinariamente corajosos e extraordinariamente bonitos, mas passam exatamente por um grau de exigência muito grande para consigo próprio, e o que eu sei que é um grau de exigência para com as equipas e para com o trabalho que faz, e também sei que é o dar a cara e o ser o pilar de suporte, esta noção de ser a força última em que aqueles que são liderados se podem recolher e se podem socorrer, por assim dizer. E são estes os 3 desafios da missão de um líder na sociedade que eu tinha para partilhar convosco. Tenho noção de que não são completos. Há muito mais a dizer acerca daquilo que se espera de um líder atualmente, mas estes 3 tocam-me, inspiram-me e procuro-os nas pessoas que me lideram. Tenho tido o enorme privilégio ao longo da minha vida de lidar com pessoas que me lideraram desta forma, que foram exigentes comigo, mas que me acolheram quando eu precisei que me acolhessem e que tiveram sempre o espaço para preservar em mim a alegria de fazer, que é algo que em mim é permanente. Eu tenho uma enorme alegria de fazer o que faço, de fazê-lo com as pessoas que faço, e não há nada que me dê mais prazer do que olhar para alguém a quem eu dei um desafio enorme e que me diz: epá, deste-me um trabalho que isto vai-me sair do pelo, mas que o diz com um sorriso enorme. E era isto que queria partilhar convosco. Termino partilhando algo mais, algo que me inspirou, que me guiou nas minhas leituras e na minha tentativa de me preparar para esta conversa convosco. Na leitura da exortação apostólica do Evangelii Gaudium, em que o Padre Ricardo tanto me inspirou,
Há um capítulo 4, um ponto 3º, que tem a ver com o bem comum e a paz social, mas do qual eu partilho convosco apenas 4 princípios que lá são delineados, porque são 4 princípios que eu acho que, em última análise, mapeiam de uma forma muito mais completa um caminho para um líder e que têm intrinsecamente uma beleza enorme que me impressionou e que me marcou. São 4, eu vou lê-los literalmente, não os vou sequer interpretar, deixo-vos, eu espero que vos inspirem como a mim me inspiraram. O primeiro é que o tempo é superior ao espaço. O segundo é que a unidade prevalece sobre o conflito. O terceiro, que a realidade é mais importante que a ideia. E o quarto, que o todo é superior à parte. E qualquer um destes, 3 segundos que seja, que passemos a pensar acerca de cada um deles, a mim enriquecem-me e eu espero que vos enriqueçam. Muito obrigada pela paciência em me ouvirem e espero que tenham um excelente dia.